Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem aí, né? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura, que eu creio que hoje a gente fecha com chave de ouro aí, né? Não sei quem tá terminando aí o livro de Gênesis pela primeira vez, mas como é bom, né? A gente finalizar dentro de um processo, a gente ir finalizando os trechos, né, os capítulos, os livros, e a gente vai fechando ciclos, né, durante um ano. E aqui hoje a gente fecha então o texto e ao mesmo tempo o livro de Gênesis com os últimos 3 capítulos. Para mim é maravilhoso. Nós já terminamos o livro de Jó, porque ele é praticamente o primeiro livro da Bíblia escrito, né, na ordem cronológica, e agora fechamos com a leitura de hoje o livro de Gênesis, e amanhã então a gente já inicia Êxodo, né, uma nova fase aí do que Deus está iniciando na vida do povo dele, já com uma nova estratégia, um novo foco. O Êxodo já entra numa outra questão. A gente fecha uma ideia que é esse processo da criação, do chamado, do início dessa proposta a Abraão, dessa nação nascendo, né, a partir de Abraão. Então tudo isso a gente finaliza hoje dentro de Gênesis. E aí vamos continuar amanhã a partir de Êxodo. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, por mais essa semana, Senhor, que finalizou e que agora nós estamos começando uma nova. E queremos já te agradecer, Senhor, porque até aqui, até esse dia, Senhor, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado paz e alegria do Teu Espírito, o Senhor tem dirigido as nossas vidas, o Teu Espírito Santo tem ministrado o nosso coração com uma alegria, Senhor, que não há palavras para dizer, Senhor, o quanto nós somos gratos ao Senhor por mais esse dia. Obrigada, Espírito de Deus, por tudo que o Senhor está fazendo. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Então, o capítulo hoje é 48, 49 e 50, os últimos 3 capítulos de Gênesis. Vamos lá. 48, versículo 1. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e foi vê-lo. E anunciaram a Jacó: o seu filho José está aí, quer vê-lo. Com muito esforço, Israel assentou-se na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã. Ele me abençoou e disse: farei com que tenha muitos filhos e que os seus descendentes se multipliquem e formem muitas nações. Além disso, darei esta terra aos seus descendentes por propriedade para sempre. Agora ouça bem, José. Os seus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse ao Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, tanto quanto Rúben e Simeão. Mas os outros filhos que você tiver serão seus. Eles serão chamados para receber sua herança, segundo o nome de um de seus irmãos. Quando eu voltava de Padã, sofri muito com a morte de Raquel na terra de Canaã. No caminho, perto de Efratá, eu a sepultei ali mesmo, à beira da estrada para Efratá, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são eles? São os filhos que Deus me deu aqui no Egito, respondeu José. Então Israel disse: coloque-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da velhice, de modo que enxergavam muito mal. José trouxe os seus filhos para bem perto do avô deles, e ele os beijou e os abraçou. Então Israel disse a José: eu não tinha mais esperança em vê-lo novamente, e agora Deus me permitiu ver também os seus filhos. Depois José tirou-os de perto de seu pai e inclinou-se diante de seu pai com o rosto no chão. Em seguida deu a mão direita a Efraim, à esquerda de Israel, e a mão esquerda a Manassés, à direita de Israel. Os 3 se aproximaram de Israel, mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando os braços. Assim deu a Efraim, o mais novo, a bênção que normalmente caberia a Manassés, que era o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo:
o Deus a quem meus pais, Abraão e Isaque, serviram, o Deus que me sustentou durante toda a vida até o dia de hoje, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos, que eles sejam chamados pelo meu nome e pelo nome de meus pais, Abraão e Isaque, e que os descendentes deles venham a ser uma multidão na terra. José não gostou ao ver o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso pegou a mão do pai, a fim de tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: assim não, meu pai, pois o filho mais velho é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também formarão um grande povo, mas o seu irmão mais novo será maior do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: vocês servirão como exemplo para a bênção que darei a outros. O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros. Eles vão dizer assim: que Deus faça a você o que fez a Efraim e Manassés. Desta forma colocou o nome de Efraim à frente de Manassés. Em seguida, Israel disse a José: vou morrer logo, mas Deus estará com você e os levará de volta à terra de seus pais. Dou a você mais que a seus irmãos. Você receberá a região montanhosa, a qual tomei dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Capítulo 48 fala de um momento extremamente importante para as 12 tribos de Israel e mais precisamente talvez até para José e para os seus dois filhos mesmo, como o próprio texto está falando. Por quê? Porque nós vamos ver no desenvolvimento da história agora a partir de Êxodo que as 12 tribos elas se formam, né? E quem está então agora dentro dessas 12 tribos, encabeçando essas 12 tribos, não é José, mas sim Efraim e Manassés. Efraim e Manassés entram no lugar de José e no lugar de Levi. Nós já vamos ver rapidamente isso lá em Êxodo e vocês vão lembrar. Então guardem essa passagem aonde Jacó, Israel, né, seu pai Israel, abençoa Efraim e Manassés e diz que eles são seus próprios filhos. Então, Jacó está dizendo que os dois filhos de José não são filhos dele, mas são filhos dele próprio, né? São descendência direta dele. O Senhor, Jacó estava tomando para si os filhos de José como seus próprios filhos, porque Deus tinha um propósito através desses dois meninos que se tornariam cabeças de tribos dentro das 12 tribos de Israel, porque Levi seria a tribo sacerdotal e José não seria uma tribo única, né? Mas os seus dois filhos é que tomariam o lugar de José e de Levi. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, porque José tipifica Jesus. Jesus não é cabeça de tribo, né? Jesus vai nascer da tribo de Judá. Então, assim, é um mistério poderoso e maravilhoso que Deus deixa aqui na palavra para nós. Capítulo 49. Diz assim: depois Jacó mandou chamar seus filhos e disse: fiquem todos juntos, e eu direi a vocês o que há de acontecer no futuro. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam as palavras de seu pai Israel. Rúben, você é o meu filho mais velho. Você é a expressão da minha força, o primeiro fruto da minha vitalidade. Você é superior em nobreza, superior em poder. Você é arrojado como as águas. Entretanto, não será o mais importante, porque pecou na cama de seu pai. Você desonrou o leito de seu pai. Simeão e Levi são irmãos, usam a espada para a violência. Não estarei presente nos seus planos, nem participarei das suas reuniões, porque não controlaram a sua fúria e saíram matando homens e mutilaram touros. Maldita seja a sua fúria, pois era violenta, e a sua ira, pois era cruel. Eu os dividirei na terra de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão destruirá os seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Meu filho, você pegou sua presa e depois subiu vitorioso. Inclina-se e deita-se como o leão e como a leoa. Será que alguém tem coragem de despertá-lo? Ninguém tirará o cetro dele, até que venha aquele a quem ele pertence.
e os povos lhe obedecerão. Ele amarrará o seu jumentinho a uma videira, na melhor videira que encontrar. Lavará as suas roupas no vinho e a sua capa no sangue das uvas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes branqueados pelo leite. Zebulon vai morar nas praias do mar e servirá como porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é como um jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que era bom ficar descansando e desfrutando das delícias de sua terra. Aceitou curvar seus ombros para que colocassem os fardos nos seus ombros e concordou em trabalhar como escravo. Dan será juiz do seu povo, como se fosse uma só tribo. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma serpente venenosa à beira do caminho, que morde o calcanhar do cavalo, que empina e faz cair para trás o cavaleiro. Ó Senhor, espero a sua salvação. Gade será atacado por um bando de guerrilheiros, mas ele os atacará pela retaguarda. Asser, a sua mesa será farta e produzirá alimentos dignos de um rei. Naftali é uma gazela solta que profere palavras formosas. José é um ramo frutífero próximo à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os arqueiros lhe deram amargura, atirando flechas que o aborreciam. Mas o seu arco permanece firme e os seus braços são fortes pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos da fertilidade e da maternidade. As bênçãos de seu pai serão maiores do que as bênçãos de meus antepassados, até os limites dos montes eternos. Que essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi separado entre seus irmãos. Benjamim é um lobo feroz, de manhã devora a presa e de tarde reparte o que sobrou. São essas as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai falou quando os abençoou, dando a cada um a bênção devida. Depois lhes deu as seguintes ordens: vou morrer logo e me reunir ao meu povo. Enterre-me com os meus pais na caverna do campo do Eteu Efron, na caverna do campo de Macpela, próximo a Manre, na terra de Canaã, o campo que Abraão comprou de Efron como propriedade para a sepultura da família. Ali foram enterrados Abraão e sua mulher Sara, Isaque e sua mulher Rebeca, e ali enterrei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos heteus. Tendo acabado de dar essas ordens aos seus filhos, Jacó recolheu os seus pés na cama e morreu, e foi reunido aos seus antepassados. Capítulo 49 de Gênesis, ele é como se fosse a matriz, né, de tudo que Deus vai começar a desenvolver a partir de Êxodo. Então, esse seria um texto para nós deixarmos como um texto base para toda a leitura, né, do Velho Testamento principalmente e também do Novo, né? Por quê? Porque essa daqui é a bênção liberada por Jacó às 12 tribos de Israel. E cada uma das 12 tribos, então, vai ser o cumprimento dessas palavras que o próprio Pai liberou para eles. Jacó aqui estava inspirado pelo próprio Espírito de Deus a liberar uma palavra profética, a liberar uma palavra de promessa para cada um dos seus filhos. E essas palavras se cumprirão ao seu tempo, dentro de cada uma das tribos, da forma como Deus determinou aqui nessa palavra, se cumprirão. Naquele tempo, né, no tempo oportuno, num tempo a médio prazo e num tempo a longo prazo. Por quê? Porque tem promessas de Deus que se cumprem naquele tempo em que elas estão sendo ditas, tem promessas que se cumprem um pouco mais à frente, como algo futuro, e tem coisas que ainda vão terminar de se cumprir plenamente com a volta de Cristo. Então a gente sabe que todas essas promessas que Jacó libera para cada um dos seus filhos tem a ver com o destino, com o propósito, com o chamado que Deus tem para cada uma dessas tribos
dentro do povo de Israel. Então a gente vai, eu falo que esse texto e mais alguns, né, talvez a Bíblia toda, a gente deveria grifar muito, grifar muito, grifar muito. Por quê? Porque são textos que precisam estar sempre na nossa mão para que a gente compreenda o que Deus está fazendo lá na frente. Às vezes um texto que você lê aqui agora, no início do ano, dentro de Gênesis, ele só vai fazer sentido para você a hora que você terminar de ler Apocalipse, talvez. E é por isso que a gente precisa guardar a palavra de Deus no coração e estar constantemente meditando nela. Por quê? Porque vai fazer toda a diferença para nós. Capítulo 50, versículo 1, o nosso último texto de hoje. José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ele deu ordens aos seus servos, aos que eram médicos, para embalsamarem seu pai. E os médicos embalsamaram o corpo de Israel. O processo de embalsamento levou 40 dias, que era o prazo normal para isso. Os egípcios choraram a sua morte por 70 dias. Depois que terminou o período de luto, José falou com a alta corte do faraó. Peço a bondade de vocês de falarem com o faraó a meu favor, dizendo: meu pai me fez jurar o seguinte: estou perto da morte, enterre-me na terra de Canaã, no túmulo que preparei para mim. Por favor, deixe-me subir e enterrar meu pai, depois eu voltarei. E o faraó respondeu: vá e enterre o seu pai como ele o fez jurar. Então José subiu para enterrar o seu pai. Foram com eles todos os oficiais do faraó, os membros mais importantes da sua família e todas as autoridades da terra do Egito. Além deles foi toda a família de José, seus irmãos e os demais membros da família de seu pai. Somente as crianças, os rebanhos e o gado foram deixados na terra de Gósen. Também foram com eles homens a cavalos e carruagens. Assim o cortejo foi muito grande. Chegando ao campo de beneficiamento de grãos de Atade, a oeste do rio Jordão, choraram muito e José chorou a morte do pai por 7 dias. Quando os cananeus, moradores daquela terra, viram o luto em Atade, disseram: é impressionante o choro desses egípcios. Por isso aquele lugar que fica além do rio Jordão se chama Abel Misraim. Assim os filhos de Israel fizeram o que ele lhes tinha ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o enterraram na caverna do campo de Macpela, próximo a Manre. Abraão tinha comprado essa caverna com o campo do heteu Efron. Ele recebeu a escritura de posse para que fosse usada como cemitério da família. Depois disso, José, seus irmãos e todos os que foram com ele para o enterro de seu pai voltaram para o Egito. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: agora é possível que José nos persiga e se vingue do mal que fizemos a ele. Por isso mandaram este recado a José: antes de morrer, o seu pai deixou uma mensagem a você. A mensagem é esta: perdoe a maldade de seus irmãos e o pecado que cometeram com o mal que fizeram a você. Agora lhe pedimos que perdoe a maldade dos servos do Deus de seu pai. Enquanto falavam, José chorou. Depois os irmãos foram falar pessoalmente com ele. Ficaram inclinados diante de José e disseram: aqui estamos dispostos a servi-lo como seus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Por acaso estou no lugar de Deus? É bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Por isso, não tenham medo. Vou sustentar vocês e seus filhos. Assim ele os tranquilizou e lhes foi amavelmente. José e toda a família de seu pai ficaram morando no Egito. Ele viveu 110 anos. José chegou a ver os filhos e os netos de Efraim. Viu também os filhos de Maquir, que era filho de Manassés, os quais José tomou no colo. Disse José aos seus irmãos: está chegando o dia da minha morte, mas Deus certamente virá ao encontro de vocês no tempo certo e os tirará desta terra e os fará voltar para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José fez que os filhos de Israel jurassem, dizendo-lhes: estou certo de que Deus fará o que acabou de dizer. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com 110 anos. Seu corpo foi embalsamado e colocado num caixão no Egito. Capítulo 50,
Então fala desse desfecho, né, em que José faz o cumprimento da promessa que ele fez ao pai dele de enterrá-lo em Canaã. Então eles fazem todo esse cortejo até Canaã para enterrar Jacó, né, Israel lá. Eles retornam para o Egito. Seus irmãos temem, né, uma revolta de José agora que o pai já é morto, mas eles não entenderam de verdade o perdão de José. E mais uma vez José precisa dizer que eles estão perdoados e que tudo que aconteceu era a mão de Deus sobre a vida de José. Então, para algumas pessoas é difícil entender isso, né? E para os irmãos de José é difícil entender que não havia vingança no coração de José, mesmo eles tendo feito tão mal para José na juventude. José não guardava rancor, né? A tipologia de Cristo em José é fantástica. E como é bom a gente saber que realmente Deus tem esse propósito de mostrar para nós bondade, misericórdia, amabilidade, né? Como José era amável na forma de tratar seus irmãos e a todos que Deus colocava para que ele cuidasse. Então seus irmãos são cuidados e, acabando o texto, Deus deixa muito claro novamente a promessa de que esse povo, as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, não ficariam no Egito para sempre, mas um dia eles seriam levados novamente para Canaã. Deus tinha essa promessa feita a Abraão e José lembra disso aqui, coloca novamente isso em ênfase e diz: por favor, quando vocês saírem do Egito, voltando para Canaã, levem os meus ossos daqui. Eu não pertenço ao Egito, eu pertenço a Canaã, a esse lugar de promessa que foi feita ao nosso avô, ao nosso pai Isaac e Jacó, né? Então tem toda essa promessa de Deus sendo liberada novamente. José reitera, né? José reafirma essa promessa feita pelo próprio Deus a Abraão e relembra e deixa frisado aqui para nós nos últimos versículos de Gênesis. Para quê? Para que nós também não esqueçamos que estar no Egito foi uma maneira de Deus tratar inclusive com Israel, com o povo de Israel. Estar no Egito era um período que ia passar, né? Eram 400 anos, mas ia passar. E estarem escravizados também era algo que Deus já tinha predito a Abraão. Então, quando a gente começa Êxodo a partir de amanhã, vocês vão perceber que parece ser algo ruim o que está acontecendo com Israel, com o povo, né? Com a descendência de Jacó, mas a gente vai então perceber que não. São as promessas de Deus se cumprindo, e ainda que as circunstâncias para nós, elas realmente se pareçam ruins, Deus tem algo sempre a tratar conosco, a tratar com as pessoas que estão vendo a nossa vida, a falar através das nossas circunstâncias, né? E glorificar inclusive o seu próprio nome através disso. Amém? Então terminamos aqui, né, o livro de Gênesis. Como eu disse, eu fico feliz por mais um livro, né, está sendo finalizado. Terminamos Jó alguns dias atrás, agora Gênesis, e amanhã, em nome de Jesus, né, a gente começa aí o livro de Êxodo, um novo texto, um novo livro, né, em que a história é dado continuidade naquilo que nós finalizamos aqui em Gênesis. Amém? Então, quem está comigo aí na leitura, Deus abençoe sua vida, que vocês possam aí ter uma semana, né, cheia da presença de Deus. Espero que vocês estejam realmente aqui comigo, né? Dia após dia a gente vai caminhando e Jesus vai nos dando aí direção em todas as coisas. Amém, queridos? Vamos embora orar um pouquinho? Vamos orar e deixar o Espírito Santo realmente agora ministrar a nossa vida, né? E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar ministrando a nossa vida em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui o texto. Eu vou orar aqui com vocês um texto de Provérbios. Eu acho que até já nós oramos esse texto já desde o início do ano, mas eu quero orar novamente ele. Vamos pegar esse texto aqui. Eu não tinha separado nada anteriormente. Peguei aqui agora, vamos orar. A palavra de Deus ela é sempre viva e eficaz, né?
E eu tenho certeza que vai ser bênção. Vamos orar? Então, Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao 6, depois versículo 9, 10, 11, 7, 4, 23, 12 e 4, 7. A sabedoria chama. Senhor, tu dissestes, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar em seu coração os meus mandamentos, dando ouvidos à sabedoria e aplicando o seu coração ao entendimento, e se você clamar por revelação e gritar bem alto por entendimento, e se você procurar isso como se procura a prata e buscar isso como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e encontrará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Pai, peço este coração de sabedoria e eu creio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Pois através de mim os seus dias serão muitos e anos serão acrescentados à sua vida. Portanto, digo à sabedoria, você é minha irmã, e chamo o entendimento de meu parente. Aplicarei o meu coração à instrução, e os meus ouvidos a palavras de conhecimento. A sabedoria tem a supremacia, portanto, eu obterei a sabedoria. Ainda que me custe tudo o que possuo, eu obterei o conhecimento. Senhor, Salomão, ele deixa textos tão claros, tão objetivos para nós, tão bem escritos, Senhor, para que nós compreendêssemos o que esse homem tão sábio queria então deixar registrado para nós, guiado pelo próprio Espírito Santo. Ele deixa pérolas para nós de como nós devemos nos portar como seres humanos, como cidadãos, como servos do Senhor, como filhos de Deus. E nós queremos sim, Senhor, que esse texto de Provérbios, ele se torne cada dia mais uma verdade na nossa vida, Senhor. Porque a sabedoria é algo precioso e nós precisamos buscar como quem busca um grande tesouro, como tendo um alvo único na nossa vida, que é a sabedoria que vem do Senhor, que é o discernimento que vem do Senhor, que é o conhecimento que vem do Senhor. Somente o Espírito Santo pode nos dar essa sabedoria que Salomão descreve aqui. Somente o Espírito Santo pode nos trazer conhecimento revelado na palavra, porque não há nenhuma mente humana capaz de conhecer as profundezas e os mistérios do Senhor se não for através do teu Espírito Santo. Então, Senhor, nesse dia, nesse início de semana, semana 5, nós queremos te pedir, Espírito Santo, que cada dia da nossa leitura seja um dia de maior aprofundamento, seja um dia de maior, Senhor, revelação do teu Espírito, seja um dia de maior direcionamento do Senhor para a nossa vida como cristãos, como pais, como mães, como irmãos em Cristo, como líderes, Pai, na nossa família, ou na nossa igreja, ou no nosso trabalho. Senhor, nos faz nos comportar segundo a tua palavra. Faça com que o nosso comportamento, que a nossa mente, Senhor, principalmente, seja transformada, seja renovada pela transformação da tua palavra. Que cada dia mais, Senhor, a nossa mente, nosso coração sejam moldados segundo os princípios da tua palavra. Senhor, que a nossa boca fale daquilo que o nosso coração está cheio. E nós queremos ter o nosso coração entregue ao Senhor todos os dias, Jesus. Porque assim, Senhor, a nossa boca vai falar a sabedoria do Senhor, vai falar do conhecimento do Santo. Nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos olhar para a palavra e conhecer o Senhor como o Senhor é. Não segundo as regras humanas, Senhor. Não segundo os princípios desse mundo, Senhor. Não segundo a justiça desse mundo, Senhor, mas segundo a justiça que procede da tua palavra. Senhor, nos ensina cada dia mais a buscar com muita diligência, Senhor, essa sabedoria que o Senhor tem para nós. Que a tua palavra, Senhor, seja realmente o desejo do nosso coração, o nosso relacionamento com o Senhor cada dia mais, Senhor, seja ainda mais profundo e que algo vá realmente moldando e mudando, Senhor, os nossos desejos, que antes muitas vezes eram de outras coisas,
que nós desejávamos fazer outras coisas que não eram, Senhor, agradáveis de verdade, mas hoje nós nos agradamos e queremos cada dia mais nos deleitar, Senhor, na tua presença. Nós queremos que o tempo de comunhão com o Senhor, de oração, seja um tempo prazeroso, Jesus. Que nós possamos aprender a conversar com o Senhor em oração, que nós possamos aprender a interceder uns pelos outros, Jesus. Que o amor do Senhor possa abundar grandemente na nossa vida, Senhor. Que nós possamos cada dia mais buscar santificação no Teu Espírito. Que nós não sejamos mais donos de nós mesmos, mas que o Teu Espírito Santo possa de verdade, Senhor, moldar a nossa vida, moldar o nosso caráter, moldar o nosso comportamento em amor, em gratidão ao Senhor, entendendo que nós temos uma vida eterna, Senhor, inteira para passar com o Senhor. E é por isso que nós queremos aprender a nos relacionar contigo. É por isso que nós queremos já aprender a seguir a tua palavra, a seguir os teus propósitos, os teus preceitos, os teus mandamentos que são bons, perfeitos e agradáveis para nós, Jesus. Como é bom obedecer ao Senhor, como é bom, Senhor, olhar para a tua palavra e saber que o Senhor tem nos guiado a toda a verdade. Espírito Santo, continua nos ensinando. Fechamos um ciclo, Senhor, hoje com o livro de Gênesis. Fechamos mais um ciclo, Senhor, da tua palavra. E nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, que esse novo ciclo, a partir de Êxodo, seja de ainda mais revelação. Que nós possamos cada dia mais, Senhor, compreender cada texto, cada propósito da leitura que nós estamos fazendo. Que nós tenhamos anseio e desejo por esse momento com a tua palavra. Porque cada dia mais, Senhor, o Senhor vai nos levar a um nível mais profundo, a um nível de maior entrega ao Senhor e aos nossos irmãos, ao nosso próximo, para que nós possamos crescer em unidade, Senhor, em sabedoria com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, aumenta o nosso entendimento, aumenta o nosso conhecimento, aumenta a revelação, Senhor, na tua palavra, que o Espírito Santo possa cada dia mais achar lugar para ministrar a nossa vida, ministrar no nosso espírito. Que essa comunhão interior, Senhor, seja cada dia maior em nome de Jesus. Que a voz do Senhor dentro de nós seja algo totalmente audível no nosso espírito, Senhor. Não somente audível aqui nos nossos ouvidos, mas audível principalmente no nosso espírito, para assim podermos obedecer. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esse início de semana. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, crendo que o Senhor está conosco todos os dias, Jesus, até a consumação dos séculos. Obrigada, Jesus. Mais uma vez, obrigada, Deus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Ótima semana para todos nós. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.